Vamos lá, galera. Todas as vezes que eu posto uma receita com alguma farinha, vem alguém e me pergunta assim: quais farinhas você usa? É só farinha de amêndoa? Então vamos lá. Vou falar para vocês aqui quais são as farinhas low carb e por que a gente utiliza elas. Primeiro, quando a gente fala que a gente não quer mais usar nenhum tipo de farinha branca, de farinha que aumente nossa glicemia, a gente está querendo ficar em cetose e deixar o corpo queimar gordura naturalmente, emagrecer naturalmente, mesmo que a gente coma, né? Então eu não quero que de maneira nenhuma você saia, por exemplo, seja enganado da farinha de trigo para farinha de trigo integral. Seria a mesma coisa. Então você só está, na verdade, gastando um pouco mais de dinheiro. Então quais são essas farinhas que a gente utiliza? As farinhas que não mexem tanto assim com a tua glicemia. Então são farinhas que são geralmente vindas de origens mais gordurosas, só que são gorduras naturais, como as castanhas. Então qualquer farinha que venha das castanhas é uma boa farinha. Então, farinha de castanha do Pará, farinha de castanha do caju, farinha de amêndoa, farinha de pistache, essas são farinhas muito boas. E existem as farinhas um pouco mais baratas, que é a farinha de amendoim, desde que seja só o amendoim. Não pode ser misturado com as coisas, que infelizmente alguns lugares têm. Você pode fazer, inclusive, ela na sua própria casa. Mas vamos lá. Farinha de amendoim, você pode usar farinha de linhaça, tanto a linhaça dourada quanto a linhaça marrom. Eu prefiro a linhaça dourada, eu acho que o gosto dela, inclusive, é menos intenso do que a farinha marrom, da linhaça marrom. Farinha de maracujá, farinha de berinjela. A única coisa é que a farinha de berinjela é um pouco mais amarga, então não é todo mundo que vai se adaptar a ela. Então, essa é a ideia. Agora, a farinha de amêndoa ela é bem versátil, porque além dela dar uma textura muito boa para os alimentos, a gente consegue chegar na textura de pão de ló, várias outras coisas. Ela não seca a massa e ela também não deixa um sabor ali, identificando do que é aquela farinha. Essa é por isso que todo mundo gosta dela, é a preferidinha. E tem a farinha de coco, só que a farinha de coco a gente tem que tomar um cuidado, porque ela seca a massa. Tá? Então, quanto mais fininha ela for, mais seca ela vai ser. Apesar de vir do coco, apesar de vir, né, dessa fonte que tem um pouquinho de gordura, ela é uma farinha que a gente tem que tomar cuidado porque ela seca a massa. E algumas coisas pode ser que fique muito seco. O que é o ideal? Se você tá querendo baratear uma receita, utilize aí mesclado uma boa parte de farinha de amêndoa com uma parte de farinha de coco, por exemplo, tá? Então, esses são os exemplos aí das farinhas que eu geralmente utilizo nas minhas receitas. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, por favor, aqui esse vídeo agora, porque dá muito trabalho fazer os vídeos pra vocês nem deixar o seu like aqui, tá bom? Beijo!